Eu vou montar, né, a minha placa em cima dessa mesinha aqui, olha, ela tem 90 centímetros de diâmetro, então o espaço é suficiente, que eu pretendo estar fazendo aí a minha placa com uns 80 centímetros de comprimento, mais ou menos, por uns 20, 25 de largura. Aí é opcional, tá? Cada um faz aí o tamanho que acha que é melhor, né? A preferência de cada um é pelo tamanho. Forrei ela com um plástico, né, para massa, para depois ser fácil de soltar ela dali. Eu vou fazer aqui porque essa mesinha aqui fica na sombra, então eu vou deixar ela aqui mesmo depois de pronta, secando aqui na sombra. Mas se vocês vão fazer num local e depois precisa transportar para outro, vocês façam aí sobre alguma coisa sólida aí que dê para carregar depois, né? Uma cerâmica, uma madeira, né? Uma tábua, alguma coisa assim. Então, eu tô aqui já com a minha massa pronta, olha. 2 medidas de areia para 1 medida de cimento. A massa. Mais ou menos, não, assim, não muito dura e nem muito mole, tá? E se for um dia muito quente, depois que a gente vai colocando ela ali em cima, dá pra ir borrifando um pouquinho de água também, se ver que ela começar a secar muito rápido. Então, eu vou dispor essa massa aqui em cima do plástico aqui, mais ou menos no tamanho que eu vou querer a minha placa, tá? Porque depois a gente vai fazendo os ajustes. Então, um tamanho aproximado do tamanho que você vai querer. Então, aí, colocando a massa assim, ó, e largando. E ajeitando. Essa minha aqui acho que ficou até um pouquinho firme demais. Vou dar mais uma umedecida. Então, vai fazer isso aqui. Aqui no tamanho que você vai querer a placa, você vai fazendo isso. Com mais ou menos 1 centímetro de espessura, tá? Essa camada aqui. Olha, aqui eu já coloquei, então, a primeira camada, mais ou menos ali num tamanho aproximado, tá, gente? Que depois aqui a gente vai trabalhando melhor depois dessas bordas, aí vai dando um outro acabamento. Aqui eu vou dar uma dica para quem tem um pouco de dificuldade para controlar a espessura da massa. Olha, eu uso isso aqui, ó, que eu fiz. Peguei uma tabuinha e coloquei um parafuso em cada ponta dela, olha, para vocês verem. Na altura que eu queria que a massa ficasse. Aí, para não ficar um lugar muito fino, outro muito grosso, eu venho aqui com essa tabuinha, olha, e vou passando assim, ó. Aí, ela, onde tem massa demais, ela retira. E aonde que tá faltando massa, você também já percebe aí pra tá arrumando. Então, isso aí é uma dica que facilita, tá? Aí, depois dessa primeira camada, eu vou vir com umas telinhas, que é uns pedaços que eu tenho aqui, e vou tá colocando pra reforçar, tá? Pra não correr o risco depois dessa placa aqui quebrar. Isso aqui vai ajudar para que ela não quebre. Aí depois eu vou arrumar ali melhor. Nossa, tá uma ventania aqui que tá quase derrubando tudo. Depois eu vou arrumar ali melhor, mas só para vocês terem uma ideia. Aí vocês colocam uma tela aqui, ou arames, o que vocês tiverem aí que pode reforçar. E aqui, olha, tem gente que já coloca os ganchinhos prontos, tá? Eu vou utilizar arame. Arame... Não vou me lembrar o nome certo agora, mas é aqueles arame que não enferruja, tá? Com o tempo ele não enferruja, ele permanece assim. Então, eu fiz um gancho assim, ó. Peguei um pedaço, dobrei no meio. E vou estar também colocando aqui em cima dessa tela, olha. Mais ou menos assim, para depois aqui sobrar uma pontinha pra gente estar pendurando essa placa. Normalmente usa-se 2, um cada ponta, mas como a minha aqui eu achei que vai ficar um pouquinho grande, eu vou colocar um no meio também. Aí aqui depois, quando vir a outra massa em cima, vocês controlam aqui quanta ponta deixar para que as 3 fiquem mais ou menos aqui na mesma linha, tá? Então, eu vou arrumar melhor o meu aqui, mas depois disso aqui feito, aí vai vir com outra camada cobrindo isso aqui, tá? Outra camada de cimento acompanhando a de baixo
e cobrindo a tela e os ganchos. Olha, aqui eu já passei a segunda camada de massa em cima, ó, cobriu toda aquela telinha. Também coloquei os ganchinhos lá para pendurar ela depois. Aqui, ó, gente, as bordas aí fica a gosto de cada um, né? Fazer totalmente reta ou aqui na ponta quadrada, ó, eu deixei ela assim toda meia tortinha mesmo, que a minha intenção aqui é simular uma madeira, tá? Aí aqui em cima também eu fiz alguns risquinhos, olha, para depois quando eu pintar isso aqui parecer que seja os veios da madeira. Eu vou pintar num tom amadeirado, então a intenção é essa, fazer com que fique parecendo aí uma tábua rústica, né? Aqui ainda tem uns carocinhos, ó, meio grande, que é do cimento ali, porque eu risquei agora e a massa ainda estava um pouco molhada. Mas depois, conforme vai secando, com a espátula ali vai tirando um pouco desse excesso aí e vai melhorando. Aqui, depois dessa etapa aqui, seria a etapa de decoração. Se você vai querer fazer uma decoração ali, vai querer escrever alguma coisa. No meu caso aqui eu vou fazer uma escrita e também uma decoração com algumas flores. Olha, aqui eu já fiz a minha escrita, né? Eu escrevi aqui, ó, o que eu queria escrever, e cada um escreve aí o que preferir, né? Aqui para escrever, eu escrevi primeiro com... Você pode escrever com qualquer coisa ali, uma pontinha, escrevi com esse aqui bem fininho, só para ver onde ia ficar a escrita e o tamanho que ia ficar. Aí depois com essa pecinha aqui, ó, ela tem uma bolinha aqui na ponta, eu vim enlarguecendo mais aqui as letras, ó, para deixar mais larga e mais funda. Então, eu fiz ele afundado, né, no cimento. Isso aqui vai dar um efeito melhor, mais bonito, depois que pintar. Aí ele vai aparecer mais. E aqui, como eu falei que eu queria decorar com algumas florzinhas, né, eu comecei a decorar aqui já nesse canto. Agora eu vou tá mostrando ali para vocês como que eu faço para fazer essas folhinhas e essas florzinhas, para quem quiser decorar assim também, saber como faz, tá? Olha, então, aqui para fazer esse trabalho das florzinhas, que é mais modelado, vocês podem pôr um pouquinho de detergente na massa, tá? Ó, que ela fica mais fácil para trabalhar com ela daí. Vamos começar pela florzinha. Para fazer a florzinha, eu faço 5 bolinhas. Aí vocês controlem aí para fazer, vai molhando o dedo na água, que daí ela vai alisando mais. Aí vocês controlam para fazer as bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho, bem certinho não fica, né? Mas só para ter. Aí molha aqui onde vai colar a florzinha para ela aderir melhor. Eu ponho um pouquinho de cola também, mas se o cimento aqui de baixo ainda tiver bem molhado, não precisa. Aí vou colando aqui, ó. Vou colar uma bolinha aqui. A luva atrapalha um pouquinho, eu gosto mesmo de fazer sem luva, mas daí acaba estragando a mão. Só que a luva dificulta um pouco o trabalho aqui, ó. Vai colando em volta aqui. Essa ficou menor. Mais um pouquinho de massa. Três. Ó, vai como se fosse fazendo um círculo, deixando um espacinho no meio, que ali no meio nós vamos pôr a bolinha que vai formar o miolo da florzinha. Só mais uma.
Ó, aí depois de colocar das 5, eu venho e dou uma amassadinha em cima de cada uma para ela colar melhor e para não ficar assim tão bolinha, né? Então ela fica mais daí achatadinha, achata aqui no meio, ó. Aqui no meio achata as pontinhas para vir colar o miolinho. O miolinho também uma bolinha. Vai pôr ali no meio. Também pressionar um pouquinho, porque aí ela vai colar em cima das outras, ó. E fazer o formato. Quem quiser também fazer uns furinhos assim, ó. Uma decoraçãozinha, uns risquinhos assim na florzinha. Aí é gosto, tá? Aí cada um faz do jeito que achar melhor. E pra fazer a folhinha, pega um pouquinho de massa também. Vai amassando ela e dando o formato da folhinha. Olha lá. Cada um faz do tamanho que quer, né? Às vezes quer a flor menor, maior também, né? Aí vocês vão controlando aí. Aí põe a folhinha aqui onde achar que fica bom. Também, ó, dá uma apertadinha. Aí pode vir... Eu uso isso aqui, mas pode ser até uma faquinha, um araminho, tá, gente? Qualquer coisa. Ó, aí faz o risquinho. Essas bolinhas que saltam pra cima aqui, fica meio arrepiadinha, não tem problema, que depois de secar, passa uma lixinha ou uma faquinha, ele solta tudo, tá? Que fica bem ajeitadinho. Então daí, é assim que faz a florzinha, a folhinha, e vocês fazem o tanto que vocês achar que fica bom, né? Quer pôr mais aqui, ó, aqui nesse lado eu já coloquei 3, ó, ainda vou fazer mais algumas folhinhas aqui e terminar esse lado aqui. E daí eu volto para mostrar para vocês como que ficou depois de tudo pronto. Terminei aqui de fazer a minha decoração, olha, a minha eu vou deixar ela assim, do jeito que está. Ó, fiz as florzinhas aqui desse lado. Aqui a escrita que eu queria, né? Eu fiz uns detalhezinhos aqui embaixo também. Isso aqui tudo vai dar destaque depois que pintar, tá, gente? Depois que pinta que fica bonito, mas já dá pra ter uma ideia, né? Olha as florzinhas aqui desse lado também. Então, como eu disse, aí a decoração é a critério de cada um, né? E vocês vão ter que ver onde vocês vão colocar, né? O que vocês... Essa aqui eu pretendo tá colocando ela na entrada de um pergolado aqui, tá? Então, mas você pode estar ponhando aí na entrada de uma porta, né? Qualquer outro lugar, a decoração fica a critério, então, combinando aí com o local que você vai colocar. Dá pra pôr aí numa área de café, fazer ali o detalhezinho de uma xícara, um bule. Então, dá pra fazer muito tipo de trabalho aqui. Então, agora eu vou deixar essa placa minha aqui secando por no mínimo uma semana. Isso aqui é um trabalho que tem que estar muito bem seco para estar mexendo com ele, tá? Para não correr o risco de quebrar. Então, eu vou deixar mais ou menos uma semana secando na sombra, para depois poder mexer ela, tirar ela daqui. Aí, depois que ela estiver pronta, pintada, bem bonita, aí eu volto e mostro para vocês finalizada. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou a minha placa depois de pintada e pendurada. Eu não mostrei o passo a passo da pintura porque isso aqui é questão de gosto, né, gente? Aí fica a critério de cada um, né? Quais cores utilizar. A minha eu pintei dessa forma aqui, olha. E assim que ficou. Gostaria de ter pendurado ela com corrente, mas como o meu pergolado aqui é muito baixo, se eu tivesse pendurado com corrente, quando ia passar embaixo, ia ficar batendo a cabeça. Então, eu tive que pendurar assim, diretamente nos ganchinhos mesmo. Olha, essa aqui é uma visão mais de longe, olha. É um pergolado que eu tenho aqui na frente da minha porta. E é aqui que eu pendurei ela. Espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa ideia aí da placa. Muito obrigada e até o próximo vídeo.